Cultura. Câmara conclui PEC que reajusta Auxílio Brasil em ano eleitoral, a chamada PEC dos benefícios, ou popularmente chamada PEC Kamikaze, porque afinal de contas ela é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento, mas nós estamos empurrando a sua explosão mais para frente. E além de explodir, ela é uma bomba autodestrutiva, uma PEC que tem tudo para dar muito errado no futuro do Brasil. A Câmara conclui então a PEC, que reajusta o Auxílio Brasil, e essa reportagem de Yuri Hudson você vai acompanhar agora na íntegra. Vamos lá. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a votação da PEC que amplia e cria benefícios sociais durante este ano eleitoral. A votação seguiu com muita polêmica e foi reaberta após o presidente da Câmara fazer uma manobra que possibilitou que parlamentares registrem presença de forma remota. Arthur Lira baixou um ato da mesa após problemas nas redes internas da Câmara marcarem a votação da última terça-feira. Segundo o presidente da Casa, a investigação sobre o incidente pela Polícia Federal segue. Porque não é justo que deputados que deram presença e porque o nosso sistema permite viajaram, tivessem a oportunidade de exercer o seu voto. É sério o que aconteceu ontem com o Poder Legislativo. Os fatos são graves e merecem uma rigorosa apuração. Apelidada pelo próprio governo de PEC Kamikaze, isso quando o Planalto rejeitava a matéria, a proposta prevê gastos de 41 bilhões de reais extrateto. A PEC amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais e cria um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros. A oposição contestou o fato de os programas valerem apenas até dezembro, como pontuou o deputado Bira do Pindaré, do PSB. De que essa política deveria ser permanente, deveria alcançar toda a população brasileira de maneira estruturada e estruturante, e não esse arremedo eleitoreiro que está sendo feito por este governo que abandonou o povo brasileiro. Para criar o voucher caminhoneiro e a ajuda aos taxistas, o governo teve que aprovar um estado de emergência. A justificativa: os impactos a nível mundial da guerra na Ucrânia, que já dura mais de 4 meses. O deputado Darcy de Matos, aliado do Planalto, criticou o fato da oposição ter tentado obstruir a votação. Que vai matar a fome dos idosos, aí reside o grande mérito dessa PEC, tanto é que a oposição obstruiu, dificultou a votação, mas votou favorável e vai votar também favorável hoje, por quê? Porque é importante. A proposta ainda amplia o auxílio gás, compensa estados pela gratuidade do transporte público de idosos, separa 2 bilhões de reais para ajuda a taxistas, que ainda será regulamentado, e prevê repasses de quase 4 bilhões de reais para o setor de etanol, para manter a competitividade frente à gasolina com a queda do combustível. Os pagamentos serão entre agosto e dezembro deste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. A PEC, chamada de PEC Kamikaze, então ela foi aprovada na Câmara, apesar de tentativas de alguns deputados de não aprová-la, e com razão. A gente vem dizendo isso desde o início da semana, que ela também tem este nome de PEC Kamikaze, justamente porque ela é uma PEC autodestrutiva. Em que aspecto? Nós estamos empurrando o problema com a barriga, varrendo para debaixo do tapete, para esta bomba explodir logo depois das eleições. É isto mesmo. Infelizmente, quem assumir o governo no ano que vem, e quando eu digo quem assumir, inclusive o atual presidente reassumindo o mandato, continuando no seu mandato, vai ter um grande problema econômico para resolver. Nós estamos falando de um rombo no teto, naquele teto que já está mais furado do que queijo suíço, o teto de gastos. Nós vamos ter um rombo de 40 bilhões de reais. No ano de 2014, quando Dilma Rousseff era candidata à reeleição à presidência da República, ela também fez a mesma coisa, deu uma maquiagenzinha
nas contas, especialmente da Petrobras, mas não apenas, as contas brasileiras, e criou um rombo de 10 bilhões de reais. E isso foi suficiente para dizer que ela pedalou as pedaladas fiscais e levou para o impeachment. Agora nós estamos em época eleitoral e o rombo que o governo vai criar nas contas é 4 vezes maior do que o rombo deixado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Lá, 10 bilhões, agora 40 bilhões em ano eleitoral. É claro que é muito mais fácil aumentar auxílios e distribuir dinheiros do que resolver o problema. Afinal de contas, nós estamos acostumados tradicionalmente no Brasil a distribuir a renda para manter as pessoas ligadas ao mandatário, ligadas a quem está, entre aspas, dando o dinheiro. Nós vimos isso nos anos 90, durante o mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, vimos isto no mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ex-presidente Dilma Rousseff, não vimos com o ex-presidente Michel Temer porque ele não quis se candidatar à reeleição, mas é o que nós estamos vendo agora com o presidente Jair Bolsonaro. Isto, longe de resolver o problema, apenas agiganta ele. Como eu venho dizendo aqui, é uma bola de neve que em algum momento vai se voltar contra nós e olha, de tanto buraco que tem nesse teto, uma hora esta casa vai cair sobre as nossas cabeças e quando esta casa cair, não se engane. Não será o governo federal, independente de quem estiver sentado na cadeira, que vai pagar a conta. Vai sobrar para você e para mim. Eu sei que existem pessoas que estão aí torcendo pelo insucesso, outros cegamente dizendo que tudo que faz está certo. Nós estamos buscando o equilíbrio. Oposição e situação aprovaram a PEC Kamikaze justamente porque querem nadar na onda deste problema. Sabe o que iria ajudar a resolver? Não iria resolver totalmente, mas ajudaria a resolver se todos os partidos abrissem mão de receber o fundo eleitoral, nós já teríamos aí quase 5 bilhões de reais para investir, se todos os partidos resolvessem abrir mão da verba eleitoral. Mas o único partido que fez isso foi o Partido Novo. Nenhum dos outros partidos, incluindo o partido do atual presidente, que dizia lá atrás que faria uma nova política, nenhum deles abriu mão desta verba. Afinal de contas, por que vão abrir mão de uma fatia deste queijo maravilhoso que é o recurso público no Brasil? E aí você poderia dizer, mas são só 4 bilhões, não resolveria, já que o crédito extraordinário para resolver o problema é de 40. Pois é, mas ao longo deste período, se os nossos eminentes políticos tivessem cortado na própria carne, como eles sugeriram a você e a mim fazermos durante a pandemia, com a hashtag Fique em Casa, que a economia a gente vê depois, nós teríamos economizado e muito. E poderíamos usar este recurso, se necessário realmente fosse, agora como medida paliativa. Mas acontece que não foi isso que eles fizeram, pelo contrário, ainda durante a pandemia, o próprio presidente da República aumentou o próprio salário, o salário dos ministros de Estado. E sob a justificativa de que precisava, estava defasado. O que nunca está defasado é o meu e o seu salário. Na conta dos nossos políticos, na visão deles, a gente está sempre recebendo muito bem e quando as coisas vão mal, ano que vem a gente aumenta um pouco mais para tentar resolver o problema, só que isso não resolve de forma nenhuma. Aliás, agora com esta PEC Kamikaze é que os problemas não serão resolvidos, a inflação virá. Eu vivo dizendo aqui que nós deveríamos apostar no Brasil em políticas públicas que criasse emprego, geração de renda para o povo e não distribuindo a renda que nós temos, porque de algum lugar ela tem que sair. Eu sei que para quem precisa, essa medida é extremamente necessária, para quem realmente precisa e não para quem acha que precisa. Essa é uma medida extremamente necessária, mas ela não pode ser a tábua de salvação. Pelo contrário, ela deveria ter sido uma medida paliativa lá nos anos 90 e de lá para cá, trabalhado para não precisar mais de nenhum tipo de auxílio
governamental. Precisamos. Ainda existem brasileiros que precisam. 33 milhões estão em situação de fome. Cultura FM. E, ao contrário do que se imagina, a distribuição de renda só mostra a incompetência, ou pelo menos a falta de vontade dos governos brasileiros para resolver o real problema. Nós precisamos de emprego, geração de renda, precisamos de melhor qualificação para o mercado de trabalho, não de esmola dada. Mas a essa altura do campeonato é muito melhor nós termos aí dinheiro para distribuir por meio dos auxílios, por meio dos vouchers e por aí vai, utilizando aquela máxima que foi usada durante a pandemia, hashtag fique em casa que a economia a gente vê depois. Agora a máxima é outra, hashtag na eleição vale tudo, a economia a gente vê depois. Só que depois a bomba vai explodir no meu e no seu colo e a gente vai se lenhar por causa dessas medidas eleitoreiras. Mas é Brasil. Cultura FM.